Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada. Já foi falado um pouco aqui pelos irmãos, amém? Mas queremos ler Romanos, capítulo de número 5. Eu vou ler alguns versículos, não todos, só para nós termos a base daquilo que nós vamos falar. Capítulo 5 e verso 8 será o primeiro versículo que nós estaremos lendo, que diz assim: Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Amém? Morreu por quem? Por nós. Amém? Agora vamos ler o verso 12, que diz assim: Portanto, como por um homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E agora nós vamos ler o verso 19. E aí inicio a ministração desse mesmo capítulo, verso 19, que vai dizer assim: Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? No início, aqui, Diácono Kleber nos trouxe a nossa memória, né, irmão? Algo que nos traz esperança, que é lembrar do que Cristo fez por cada um de nós naquela cruz, morrendo em nosso lugar, demonstrando o seu grande amor pelo mundo, este amor que nós encontramos descrito por João no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3 e verso 16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, né, irmãos, que deu o seu Filho, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, mas precisamos entender algo interessante aqui no texto, porque parece injusto sermos pecadores porque Adão pecou. Todos vão falar, mas quem pecou foi Adão, não foi nós. Por que nós nos tornamos pecadores? Por que nós nos tornamos pessoas que não merecem, né, irmãos, ter essa comunhão com Deus, se nós não fizemos nada? Já nascemos e levamos a culpa do pecado. A Bíblia nos diz que Adão era o representante da raça humana, que Adão, a partir de Adão, se daria os povos. Então Adão era representante, foi o primeiro, e ele deveria ter guardado aquilo que Deus queria ter com ele, que era comunhão, que era ter essa íntima comunhão. Porém, quando você lê Gênesis, você vai ver que Adão desobedeceu a Deus, que Adão fez o que era mal aos olhos do Senhor, trazendo consigo a culpa do pecado.
Porém, o pecado, irmãos, como consequência, é a morte. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, que tipo de morte é esta? Nós, muitas vezes, interpretamos a morte somente com algo que nós vemos no nosso dia a dia, como uma morte física. Como uma morte física, ou seja, alguns morrem por idade avançada, outros por doença, alguns por acidentes e dentre estas coisas. Porém, a morte que aqui a Bíblia nos descreve não é só a física. A física, ela tem entrado no mundo, a tal ponto que Deus vai falar que a vida do homem é de 120, depois você vai vendo que cada vez vai abaixando, né, irmão? A chegar a 70, 80, como a Bíblia nos ensina. Mas a pior morte não é a física. A pior morte que a Bíblia descreve é a espiritual. E o que é a morte espiritual? É a separação do homem com o seu Criador. Ou seja, uma separação eterna. A Bíblia vai ensinar, irmãos, que nós não devemos temer o que pode fazer mal ao nosso corpo. Porque o nosso corpo, depois de morto, volta ao pó. Mas a nossa alma, irmãos, não fica vagueando pelos lugares. A nossa alma será julgada. A nossa alma será absolvida ou condenada. Absolvida aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, mas condenado àqueles que recusam o amor de Cristo, o sacrifício dele. Essa morte é a que a Bíblia descreve que nós devemos temer. Temer a este Deus que pode tanto levar a Ele, como também pode lançar no inferno. E não se assuste quando nós falamos de inferno, porque a maioria das ministrações de Jesus, ele toca neste assunto. Não para que você tenha medo do inferno, mas para que você saiba a realidade do inferno. O inferno existe. O inferno existe. Assim como o céu também é real. Por isso Jesus não quer que ninguém vá a este lugar. Jesus não quer, irmãos. Assim como Deus não quer que o homem vivesse no seu pecado, que vivesse afastado, separado de Deus. O que Deus faz? Providencia alguém que viesse e pagasse pelo nosso resgate. Agora entenda uma coisa aqui, irmãos, que nós podemos ter em mente, e há uma ilustração na qual está inserido o discipulado que nós vamos dar às crianças sobre a justificação, que fala que todo homem que comete algo que a lei diz que não pode, por exemplo, se alguém mata, se alguém rouba, se alguém faz algo, né, irmão, que transgride uma lei, ele está passivo ao quê? A uma condenação.
ou seja, ele vai ter que pagar pelos seus atos. Todo homem diante de Deus comete pecado. Todo homem diante de Deus comete erros. Por quê? Porque nós vemos na Bíblia que depois de Adão ter pecado, isso passou de geração em geração e todos pecam. Todos fazem alguma coisa que não agrada a Deus. Quer ver? Quem aqui dirige em avenidas a qual o limite é 60 por hora? Quem aqui já dirigiu a 80, 100 nessas pistas? Quem já viu um tomaré aqui no Japão e deu só aquela olhadinha para o lado e passou? A lei diz que isso é errado. E se você é pego, você é multado ou você perde ponto. Sim ou não? Alguns perdem a carteira. Ou seja, você está transgredindo as regras, as leis. Você se torna, irmão, alguém que está fazendo o que é errado. Você está pecando. Por quê? Porque a lei do homem, ela traz também consigo as suas responsabilidades, e que nós temos que observar. O que eu quero dizer, irmão, que não há quem não peque, não há quem não fale, e por isso todos nós merecemos condenação. Assim também, irmãos, nós entendemos que a Bíblia nos ensina. Todos nós merecíamos morte espiritual, separação com Deus, ou separação de Deus. Mas Deus, irmãos, imagina um juiz, então você diante de um juiz, Deus, e aí você chega lá, o juiz olha para você e diz assim: olha, aqui estão as coisas que você cometeu de errado. E aí ele começa a ler. E a ler, olha, você fez isso, você mentiu, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. Então, diante disto, eu tenho uma condenação, morte. Só que aí entra agora um advogado, Jesus, que vai olhar para este juiz e vai dizer: deixa, eu sei que ele é culpado de tudo, não justifico os erros dele, porque eles são culpados, mas no lugar deles, eu pago o preço. Eu dou a minha vida, eu me entrego, eu resgato eles. A justificação é isso, irmãos. É Jesus tomando toda a nossa culpa sobre ele, falando assim: eu pago a dívida por eles. Eu morro por causa deles. E por isso a Bíblia diz que Deus demonstra o seu amor para conosco, que ainda que nós, sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Mesmo não sendo merecedores, em outra palavra, Jesus morreu por cada um de nós. E se estamos aqui hoje, com a nossa consciência limpa, graças a Deus, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou dizendo que o diabo, o inimigo da nossa alma, pode olhar para nós e dizer: você é culpado, você não merece estar aqui,
Você não merece essa posição que você está. Porém, no final de toda essa lista de culpa que você tem, está escrito que o sangue de Jesus nos purifica de nossos pecados. Mas o que me chama mais a atenção é o livro de Salmos. Para nós entendermos algo que você, irmãos, foi comprado por um preço caríssimo, que você foi livre de uma condenação, mas o preço que foi pago pela tua vida é muito alto. Salmos 49, versos 6, 7 e 8, que diz-nos assim, que aqueles que confiam na riqueza e se vangloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles pode, de modo algum, redimir o seu irmão, nem pagar a Deus um resgate por ele, pois a redenção de sua alma é preciosa e ela cessa para sempre. Ou seja, você pode ter o dinheiro que for, irmãos, rico que for, eu não consigo redimir o meu irmão, eu não consigo pagar, irmão, pelo resgate do meu irmão. Imagina, irmão, se como diz aqui, uma alma, ela é tão preciosa. Imagina o preço que foi pago aqui, nessa igreja, porque aqui tem mais de uma alma. Imagina quanto vale este sangue de Jesus que foi derramado por nós. E aí eu vou entrar no que o Mateus aqui, ele leu aqui, que nós devemos glorificar a Deus todos os dias, ser agradecidos a Deus por este grande amor, que Deus tem por cada um de nós, por cada um. Todos aqui são amados de Deus. E o amor de Deus aqui, como o irmão aqui falou, não é um amor, irmão, que Deus vai olhar e vai falar assim, eu tenho preferências. O amor de Deus não tem essa distinção de que eu amo mais um e menos o outro. Ele ama eu como ama você. Ele ama a cada um de nós de uma maneira grandiosa, que a Bíblia diz que é de tal maneira, não tem explicação para essa palavra tal, porque o amor de Deus é eterno, a Bíblia diz. Ele diz, com amor eterno os amei, e com a minha benignidade, minha bondade, eu vos atraí para mim. Você está aqui não porque você quis estar aqui, irmãos. Você hoje está servindo a Deus não porque você quis. Primeiro, quem quis isso para a sua vida é Deus. Porque quando o homem pecou, quando o homem falhou, Deus já disse lá no início da criação, que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, e esta feriria o calcanhar. Estava falando de Jesus, estava falando da obra redentora de Jesus Cristo pela humanidade. Então, desde o início, a Bíblia vai até antes, porque ela vai dizer que desde a fundação do mundo, Deus, irmãos, já tinha algo preparado para nós. Ou seja, irmãos, Deus nos ama, Deus nos atraiu até Ele, Deus, irmãos, tem a cada dia nos sustentado aqui pelo seu amor. Nós não estamos aqui porque nós queremos.
Ainda que quando você sai de casa, você fala, hoje eu quero ir para a igreja. Mas Deus, já na eternidade, Ele já tinha marcado esse dia para nós nos encontrarmos aqui. Foi o Espírito dEle que habita na nossa vida. O próprio Deus na nossa vida, que nos impulsiona a vir aqui e adorar ao nome dEle num dia como esse. Eu e você poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos estar aqui, porque o Espírito Santo, que habita na nossa vida e que nos direciona, nos trouxe aqui hoje, para estarmos aqui adorando ao nome dEle. Por isso nós devemos, irmãos, valorizar o que Cristo fez por nós. Nós devemos, amados irmãos, corresponder com este amor. Ainda que o nosso amor para com Deus seja tão falho, irmãos, mas nós devemos corresponder com este amor. Nós devemos também amá-lo, porque a Bíblia diz que o maior mandamento em que Deus requer de nós é que nós amemos a Ele de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Nós devemos amar a Deus, irmão, com toda a nossa força, mas sabendo que foi Ele que nos amou primeiro. Sabendo que foi este amor, irmão, que nos tirou da mão do inimigo, tirou-nos dos lugares mais sujos que nós andávamos, e nos deu uma oportunidade nova de sermos pessoas dignas. Por causa de Cristo, nós somos dignos. Hoje, nós podemos sair na rua, levantar a nossa cabeça, irmão, sem ter vergonha, porque Cristo nos deu a oportunidade de viver uma nova vida. Outrora, nós fazíamos coisas erradas, e que muitas vezes nós tínhamos que nos esconder, porque eram coisas feias. Mas hoje, a gente pode sair na rua, irmãos, e podemos ter paz no nosso coração, porque nós sabemos que nós não temos culpa alguma, porque Cristo nos libertou. Cristo nos livrou da mão do inimigo. A Bíblia vai dizer que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho. Nós somos hoje um povo livre. Nós somos hoje um povo, irmãos, que eu costumo dizer que se eu perguntar aqui, irmãos, quem nunca usou essa frase que um dia queria que alguém morresse de amor por nós? Quem nunca disse isso? Nunca? Ninguém quis que alguém morresse de amor por você? Hein, irmãos? Eu tenho certeza que os irmãos não querem dar o braço a torcer. Mas todos nós, um dia, desejamos que alguém morresse, mas no sentido, irmão, não literal, tá, irmãos? Mas naquele sentido de que aquela pessoa se entregasse totalmente, te amasse com toda a força, né, irmãos? Alguns encontrou, outros não, né, irmão? Mas, saiba de uma coisa, alguém morreu de amor por você. Jesus Cristo. Mas Ele morreu literalmente. Mas Ele não está morto. Agora Ele vive. E Ele vive e vive eternamente. E está esperando-nos para que um dia nós sejamos junto com Ele. Saiba que Jesus te amou, irmão. E esse amor de Jesus custou a vida dele por você. Hoje nós estamos celebrando a ceia, que é, irmãos, trazer a memória. O irmão falou que trouxe lembranças, né, irmão?
de tempos ali que foram bons, né, irmãos? E que muitas vezes faz nos chorar até. Esses dias eu também lembrei do meu avô. Lembranças estas que são boas, que nos traz, no mesmo tempo, não é um choro de tristeza, mas é um choro de alegria em saber que nós fomos amados por alguém. Quando nós estamos aqui hoje na ceia do Senhor e participamos, nós estamos trazendo à memória o que Jesus fez por nós, lembrando a nossa mente de que nós não estamos aqui, irmão, tão somente para comer um pão e tomar um suco de uva, mas para trazer à memória aquele grande dia em que Jesus disse: está consumado. Ou seja, está pago toda a dívida do pecado. Eu levo comigo toda a culpa do pecado. Eu levo, Jesus estava dizendo, para que estes não venham ser condenados. E eu falo, irmãos, e eu não tenho medo de dizer isso, eu posso imaginar que a cada passo que Jesus dava, a cada açoite que ele tomava, a cada passo que ele dava em direção àquela cruz, eu creio, irmão, que o que sustentava ele, sim, é Deus, mas também ele via o rosto de cada um de nós, irmãos. E isso fazia com que, irmãos, ele prosseguisse. Porque, irmãos, se nós tentarmos imaginar o tamanho da dor que Jesus sofreu, homem algum conseguiria suportar, irmãos. Açoites, seu corpo estava todo, irmãos, machucado, ainda tendo que carregar a cruz que não era dele. Os cravos, tendo que, não só isso, mas toda a humilhação que ele teve que sofrer, o que sustentava é que, eu creio, que ele olhava e pensava: vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, porque amanhã, o amanhã de Deus, irmãos, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eu imagino Deus olhando e falando: lá na frente vai ter oh, aleluia, um povo que vai estar me adorando, vai estar celebrando este é o maior, irmão, evento que houve em todo o tempo. Estará celebrando a minha morte, mas não só isso, a minha ressurreição, porque Cristo, irmãos, morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está para todo o sempre. Amém? Nós estamos aqui hoje celebrando mais uma ceia, mais um dia, trazendo a memória e desfrutando de algo, de uma alegria, irmãos, que ela é superficial ainda, não é plena, porque nós vamos experimentar a alegria plena, completa, é no céu, é no céu, é no céu. Nós vivemos, eu disse isso ontem, nós vivemos aqui somente um pouquinho deste reino, mas lá no céu, a Bíblia vai dizer, irmãos, que a nossa alegria vai ser eterna. Sabe por quê? Porque lá não haverá dor, não haverá sofrimento,
lá não haverá doença, não vai ter tsunami, não vai ter terremotos, não vai ter guerras, não vai ter, tudo isso vai ficar passado. As coisas serão tudo novas, nós viveremos em novidade de vida, nós estaremos juntos, e a coisa mais linda, irmãos, é que nós estaremos juntos daquele que nos amou. Lá nós estaremos junto daquele que nos amou. Aleluias. E eu quero pedir aos irmãos, se coloquem de pé.